Olá, meus amores do sexto ano, professora Ana Flávia. Hoje iremos abordar o capítulo 7, o interior da Terra. Estão preparados? Vamos lá! A estrutura interna da Terra. Durante muito tempo, o ser humano acreditava que, por dentro, o planeta Terra era maciço, composto basicamente por rochas. Vamos conhecer essa estrutura e ver que ela condiciona uma série de dinâmicas de transformação dentro do nosso planeta. O nosso planeta ele é dividido em crosta, manto e núcleo. E vamos conhecer agora um pouco das características da crosta terrestre. Vamos lá. É a menor e a mais externa dentre de todas as camadas estruturais da Terra. Ela é composta totalmente por rochas na forma sólida e em termos minerais por silício, magnésio e alumínio. Dentro da nossa camada, nós temos a cima e a cial. Qual a característica de cada? A cima localiza-se na crosta inferior e é composta pelos minerais silício e magnésio, e a camada cial é localizada na crosta superior e é composta pelos minerais silício e alumínio. Temos também a crosta oceânica e a crosta continental. A oceânica, a sua espessura é menor. Já a continental, a sua espessura é maior. E na nossa crosta terrestre encontramos as fraturas e pedaços que chamamos de placas tectônicas. Esse movimento ele é ocasionado pelo agente endógeno, ou seja, pelo agente interno. Ele é responsável pela formação de maior áreas montanhosas, pela existência do vulcanismo e pela manifestação dos terremotos e tsunamis. Agora vamos estudar o manto terrestre. É a maior dentre as camadas da Terra e se posiciona entre as duas continuidades terrestres existentes. Desse modo, as rochas não ficam no estado sólido, de modo que adquirem uma consistência mais pastosa nas porções superiores e mais líquida e fluida nas porções inferiores, conforme a variação da temperatura que chamamos de magma. Por isso, costuma-se dividir o manto em superior e inferior. A principal característica do manto terrestre é o fato de, graças à variação da temperatura em sua extensão, o magma apresenta um movimento circular que haja vista que o material magmático, localizado nas porções superiores, desce para o inferior, por ser mais frio. Ao se aquecer, sobe novamente em um processo cíclico. Essa dinâmica interna é a principal causa para a movimentação das placas tectônicas na crosta terrestre. E o núcleo? Bem, devido à forte pressão exercida pelas camadas superiores, o núcleo apresenta as mais altas temperaturas, sendo responsável direto pelo aquecimento interno do planeta. Assim como o manto e a crosta, o núcleo terrestre também ele é subdividido em interno e externo. Interno e externo. O núcleo externo possui uma composição totalmente líquida, em um aspecto muito mais fluido que a do manto. Já o núcleo interno apresenta uma composição sólida, devido à pressão extrema que se exerce sobre ele, formando uma liga maciça de níquel, ferro e outro elemento que ainda não foi diagnosticado pelos estudiosos. Essa estrutura do núcleo interno interfere na condução diretamente do campo magnético da Terra. E aqui, mais uma vez, o núcleo interno e aqui o núcleo externo. Existe também uma outra classificação
dada a estrutura interna da Terra. Vamos conhecer. Além da crosta, manto e núcleo, existe uma outra forma de subdividir as camadas internas do nosso planeta, que é a litosfera. A litosfera ela é formada por rochas e minerais. É a camada mais fria da Terra e também a camada mais fina. E agora vamos conhecer as características da litosfera. As rochas que constituem a litosfera são denominadas como rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são conhecidas também como rochas ígneas, são formadas pelo magma. A atividade erosiva é a responsável pela formação das rochas sedimentares, e as rochas metamórficas são uma combinação das rochas magmáticas com as rochas sedimentares. Ou seja, a litosfera ela está relacionada com os tipos de rocha, e a base dela é constituída de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As placas tectônicas também integram a litosfera e são divididas em placas oceânicas e placas continentais. Elas permanecem em movimento constante sobre o magma, e essa movimentação é responsável pelos abalos sísmicos, que são os terremotos, e os vulcões. E vamos conhecer um pouco das principais placas que podem causar algum dano à nossa população mundial. Nós temos a placa norte-americana, sul-americana, dinásica, do Pacífico, das Filipinas, euroasiática, africana, antártica e indo-australiana. Essas placas elas podem realizar dois movimentos: a área de choque e a área de separação. Qual a característica de cada uma? A área de choque é quando as setas, ou seja, o movimento, ele é relacionado para o mesmo lado. Elas vão se chocar. Já a área de separação é quando elas vão para os lados opostos. Então, elas acabam abrindo fissuras na nossa superfície da Terra. Ambas podem ocasionar terremotos, erupção vulcânica e tsunamis. Os movimentos das placas tectônicas. As placas tectônicas estão em constante movimento, uma em relação à outra. Essa movimentação ocorre devido às forças provenientes do interior da Terra, especialmente em altas temperaturas, ou seja, no magma. Esses movimentos são lentos e contínuos e realizam-se no que chamamos de limites entre as placas, podendo ser de afastamento, de colisão ou lateral. O resultado são as formações na crosta da Terra, como formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, abalos sísmicos, terremotos e tsunamis. E você sabe se no Brasil existem placas tectônicas? Será? Vamos conhecer. O Brasil encontra-se sobre a placa sul-americana, bem como todo o subcontinente da América do Sul. Essa placa possui mais de 43 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 200 quilômetros de largura. A localização central do país sobre a placa faz com que não haja tanta incidência de abalos sísmicos, ou seja, de terremotos. Mas vale dizer que não é verdade que no Brasil não existam terremotos. Casos de abalos sísmicos já foram registrados, porém não apresentam grande magnitude. Esses abalos são normalmente recorrentes do desgaste da nossa placa. Analisando a imagem, nós temos aqui a parte do nosso continente americano, ou seja, a América do Sul. O Brasil está nessa parte, que é o Brasil.
E aqui é a nossa placa sul-americana. Quais são os tipos de limites entre as placas tectônicas? Os limites entre as placas referem-se aos locais de encontro entre esses blocos rochosos, correspondendo então às fronteiras das placas, onde há uma intensa movimentação provocada pela força interna da Terra. Nossa placa tectônica tem 3 limites. Vamos conhecer um pouco sobre cada um. Nosso primeiro limite chama-se convergente. Nesse tipo de limite, as placas convergem-se, ou seja, elas chocam-se uma contra a outra, provocando a aproximação entre elas. A placa de maior densidade afunda com direção ao manto da Terra, fundindo-se devido às altas temperaturas provocadas pelo movimento convectivo. A placa menos densa deriva-se ao sentido oposto, devido à pressão gerada, resultando em dobramentos na superfície terrestre. E aqui podemos analisar na imagem de que forma ocorre esse tipo de limite convergente. Nós temos uma placa em movimento que desce e nós temos a do outro lado que ela se sobressai. Então, é o movimento de uma placa sobre a outra. O nosso segundo limite é o divergente. Nesse tipo de limite, as placas divergem-se, ou seja, elas se afastam uma das outras, resultando-se em fendas e rachaduras na superfície terrestre. Essas placas, ao se separarem, elas causam as cadeias de montanhas. Esse movimento ocorre quando as correntes convectivas ascendentes fazem com que o magma percorra as fendas chegando até a superfície. Ao resfriar-se, acaba fundindo-se as bordas das placas, fazendo com que elas se tornem maiores. Mais uma vez aqui podemos analisar nessa imagem o tipo de limite divergente. O movimento ele está fazendo de separação. E podemos identificar a abertura das fendas na nossa superfície. E o nosso terceiro limite, o transformante. Nesse tipo de limite, há uma movimentação de deslizamento entre os blocos, um em relação ao outro. Esse movimento resulta numa rachadura de contato, não havendo destruição, tampouco aumento de criação de placas. Vamos analisar a imagem. Quando elas se chocam, elas vão para lados opostos, porque a força do movimento das rochas na nossa superfície é tão grande que faz com que elas não façam o mesmo movimento. Elas vão para lados diferentes. E no nosso capítulo 7, também temos a teoria da deriva continental. Vamos conhecer um pouco sobre essa teoria. E vocês sabiam que os nossos continentes eles já foram todos unidos? Antes era apenas um único continente dentro da nossa história? Não? Pois vamos conhecer um pouco desse processo. Em 1569, o mapa do mundo era baseado nos continentes da época e mostrava a semelhança no encaixe das margens atlânticas de cada continente. Segundo esta teoria, teria existido um supercontinente, o que chamamos de Pangeia, rodeado por um único oceano, que chamamos de Pantalásia. Inicialmente, a Pangeia fragmentou-se em 2 continentes, a Laurásia, que ficava no hemisfério norte, e a Gondwana, que ficava no hemisfério sul. Os 2 continentes continuavam a sua fragmentação, e originando continentes menores. Esse movimento, ao longo do tempo, fez com que surgissem os nossos continentes que temos hoje: o americano, o africano, o europeu, o asiático, o oceânico e o antártico. Se ligue que agora vamos fazer um breve resumo sobre o que foi a nossa aula de hoje. Vimos que as placas tectônicas são grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua.
Elas se dividem em 52, onde das 52, 14 são principais, que são as maiores, e 38 são menores. Por que as placas se movimentam? Bem, os movimentos ocorrem em virtude das altas temperaturas no interior do planeta. Esses movimentos podem ser laterais, de afastamento e de colisão. Vimos também que a movimentação das placas resulta na formação de montanhas, atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis, entre outros, e que existem 3 tipos de placas: as placas continentais, as placas oceânicas e continentais, e que dentro dessas placas tectônicas nós temos os limites, que são os divergentes, que são aquelas placas que se afastam, são as convergentes, que são aquelas que se chocam, e são as transformantes, são aquelas que deslizam em relação uma à outra. Vimos também o interior da Terra, que é dividido em crosta, manto e núcleo. Só que o nosso núcleo ele é dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. E podemos identificar no desenho onde fica cada uma dessas partes dentro do nosso planeta. Crosta, manto, núcleo externo e o núcleo interno. E por fim, vimos que a deriva continental é uma teoria que afirma que um dia todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. E quantos são os continentes hoje? São 6. Quais são? América, África, Ásia, Oceania, Europa e a Antártida. Esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes, até proporcionar a atual forma de massas terrestres que encontramos hoje. E aqui encerramos a nossa primeira parte do capítulo 7, o interior da Terra. Não esqueçam de realizar as atividades e entregar no Classroom atividades do livro e na escola as atividades do TD. Até a próxima!